Tem muitas igrejas do santo não sei quanto, santo no outro, por aí fora. E estavam a passar umas quantas senhoras que iam com certeza para um destes lugares e estavam a dizer, isso é muito bom, tomara que a nossa igreja também tivesse isso para evangelizar. Graças a Deus nós temos, não é? E podemos evangelizar através das diversas artes. Até fotografia podemos evangelizar através da fotografia. Se pensamos que não, há muitas áreas, pinturas, artes diversas. E os nossos jovens, muitos deles já manifestaram desejo de ir. Agora tem um problema, que é um mal geral, não é? Se algum dos irmãos quiser abençoar, existem pelo menos 2 ou 3 jovens que manifestaram dificuldade financeira para ir e estar presente nestes seminários, mas gostavam muito de aprender para usar aquilo que vão aprender na evangelização de outros jovens. Por isso, se alguns irmãos quiserem dar uma pequena oferta, 5, 10, a inscrição são 15 euros por cada jovem. Por isso, se alguns irmãos quiserem, estejam livres de o fazer. Se não puderem, também estejam também à vontade. Mas gostávamos de levar o máximo de jovens possíveis nossos aqui da igreja para eles poderem ser tocados por Deus e aprenderem formas novas de poder evangelizar para além daquele testemunho pessoal que nós devemos todos fazer e está na Bíblia, não é? E há outras formas de pregar o Evangelho. E para isso nós vamos ter também no dia 16, aqui em Loures, no Largo 4 de Outubro, um grupo de jovens que estarão lá, vindos do Brasil, cerca de 33 jovens que vieram à sua própria custa para vir a alguns países da Europa para evangelizar. E nós vamos ser uma das igrejas anfitriã que vai receber alguns desses jovens. Eles vão estar connosco depois no culto de domingo seguinte, do dia 17, de manhã às 10 horas aqui em Loures, connosco, e depois à tarde estarão em Bucelas. Amém? Vamos já orando por este trabalho evangelístico, porque queremos ver 100 pessoas salvas. Eu quero ver muito mais do que isso. Como os irmãos já ouviram falar numa das pregações, eu gostava de ver uma igreja com 5.000. Já ouvi um jovem dizer, o meu sonho de igreja é de 6.000. Ok, graças a Deus, vá um pouco mais à frente. Que venha a acontecer, que venha 6.000. Se algum de vocês quiser um auditório com 10.000 pessoas a adorar e a louvar a Deus, com certeza Deus se agradará, porque olhará para cada uma daquelas pessoas e dizer, eu me comprazo desta pessoa e daquela que está a louvar e a adorar o meu nome. Amém? Mas isto depende de nós trabalharmos, evangelizarmos, levarmos a palavra de Deus a todos aqueles que nós temos possibilidade de contagiar com a palavra de Cristo, que é o poder para a salvação. Para que um dia os nossos amigos, familiares, vizinhos, possam estar connosco no céu a adorar e a louvar a Deus. Já vocês querem isto? Vocês querem ver os vossos familiares, os vossos sobrinhos, tios e por aí fora, familiares, colegas de trabalho a adorar e louvar a Deus convosco e num dia no céu? A palavra de Deus diz, abre a tua boca e eu te encherei. Isto é um versículo que eu falava muitas vezes antes dos meus pais irem para o seminário, para o Instituto Bíblico aprender. Eu dizia a eles, abre a tua boca e eu te encherei. Eu não sabia muito bem o que eu estava a dizer, mas tinha 5 anos de idade. Então Deus nos diz, abre a tua boca, está na palavra de Deus, e eu encherei, eu tarei. Pedro não sabia muito bem o que dizer, mas Deus deu palavras para falar de Cristo, falar do Evangelho de Cristo. Amém? Amém. Amém. É bom estar aqui esta manhã, não é? Quem é que está alegre esta manhã? Podem dizer amém? Quem está alegre? Aleluia. Deus é bom e a sua misericórdia. Digam lá o resto. Exatamente. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre.
Sua misericórdia, ela dura para sempre. Amém? Deus é bom, Deus é um Deus de milagres. E os irmãos que vieram à frente, e os irmãos que não vieram, mas precisam de um toque de Deus, que alguma coisa seja feita na sua vida, acreditem no milagre. Amém? Acreditem que é possível. Quantos de nós é que já experimentámos o milagre? Levantem lá a mão. Hã? Há ali pessoal a levantar as duas mãos. Eu, se pudesse, levantava as duas mãos e os dois pés, mas não, se não cair, não é? Hã? Mas temos experimentado o Deus grande, o Deus poderoso que Ele é. Amém? E eu gostava de compartilhar uma palavra que Deus tem estado a desafiar e a trabalhar no meu coração durante esta semana. Ela tem estado a ferver aqui, porque os irmãos sabem que antes de nós darmos a palavra, o Senhor tem que nos dar a nós. Amém? Ela tem que ferver no nosso coração, ela tem que ferver na nossa vida. E eu gostava de compartilhar esta palavra e os irmãos abram os vossos corações e deixem que Deus fale com vocês esta manhã. Pode ser? Amém? Não sou eu que estou a falar, é o Senhor que vai usar-me como um canal para ouvirem a voz de Deus esta manhã. Combinado? Eu não sou nada, eu sou apenas um servo de Deus e espero que a unção de Deus esteja nesta manhã, na minha vida, e que os vossos corações estejam abertos para receber a palavra de Deus esta manhã. Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 2. E todos nós conhecemos bem este versículo. Alguns conhecem este versículo de cor. Quando vocês abrirem, já veem qual é o versículo. Gálatas 6, 2. Eu vou esperar que toda a gente encontre. Diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida de ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória em si mesmo e não noutro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. E eu queria terminar aqui. E vejam, no versículo 2 diz: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Amém? E os irmãos sabem que nós, e todos nós, já sentimos isso, quando os irmãos vão às compras, quando os irmãos pagam a luz e pagam a água, e quando os irmãos fazem outras despesas, já sentiram aquilo que eu vou falar, não é? Sentiram alguma diferença ou não? Quando vão às compras, quando vão... Quando metem combustível no carro? Quando fazem a manutenção do carro, quando vão comprar um pneu, quando vão a... Qual é a diferença que vocês notam? É os preços, exatamente. Está tudo mais caro, não é?
E este versículo diz assim: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. No versículo 9 diz: e não nos cansemos de fazer o quê? O bem. Porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. O versículo 10 continua: enquanto temos tempo, diz o quê? Façamos o bem a todos, mas principalmente a quem? Aos domésticos da fé, aos irmãos. Amém? Os domésticos da fé refere-se a quem? Refere-se à igreja, refere-se a cada um de nós. E isto que todos nós estamos a sentir, toda a igreja está a sentir. É ou não é? E eu estou a falar nisto porquê? Porque há irmãos, há famílias na igreja que já estão a passar por situações muito complicadas. E a Bíblia ensina-nos que nós devemos fazer o quê? Levar as cargas uns dos outros. Repartir uns com os outros. Principalmente com os domésticos da fé. Amém? Nós temos as promessas de Deus, ou não temos as promessas de Deus? Amém? Temos as promessas de Deus que nada nos faltará. Amém? Nós damos os nossos dízimos, nós damos as nossas ofertas e podemos ter garantida esta promessa, que nada nos faltará. Amém? Mas nestes tempos difíceis que nós estamos a passar, do que nós temos, temos que compartilhar com os domésticos da fé que não têm nada, que estão numa situação difícil. Ainda esta semana eu soube que, eu não vou dizer quem, não vou mencionar nomes, ok? E vocês entendem porquê, não é? Não vou expor ninguém. Mas soube de mais uma família que perdeu o emprego, tem uma família para sustentar, tem contas para pagar como todos nós, é ou não é? Porque às vezes a igreja ajuda com a beneficência, o banco alimentar, mas há outras despesas que todos nós temos. É assim ou não é? Nós temos que pagar a renda da casa, nós temos que pagar a luz, nós temos que pagar a água, nós temos que comprar gás. É ou não é? Todos nós temos as nossas despesas diárias. E agora imaginem e ponham-se na pele destas pessoas que perderam o emprego, têm uma família para sustentar e agora não podem pagar as suas contas. Mas a Bíblia ensina-nos o quê? Façamos o bem enquanto temos tempo. Amém? Sabemos e já experimentamos o milagre de Deus. Quantos é que podem testemunhar que Deus é fiel? Amém? Deus é fiel. O nosso Deus é um Deus de milagres. Então, nós temos que compartilhar, temos que dar. Amém? Temos que ajudar os nossos irmãos que estão em dificuldade. Lá no versículo 8, fala de semearmos. É ou não é? Diz: o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará o quê? A vida eterna. E depois fala no versículo 9: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo vamos ter a colheita. Vamos colher. Amém? Portanto, vejam, temos uma certeza que Deus fará com que haja colheita das nossas sementes. Essa é uma certeza que nós temos. Deus fará com que haja colheita nas nossas sementes. Se nós semearmos na vida do meu irmão, amém? Deus vai trazer colheita sobre a minha vida. Amém? E a colheita que Deus vai trazer é em todas as áreas.
Amém? Deus vai trazer saúde, Deus vai trazer trabalho, Deus vai trazer descanso, Deus vai trazer paz, Deus vai trazer um casamento feliz. Amém? Deus vai trazer cura ao nosso corpo. Amém? Ele vai abençoar o nosso negócio, se nós temos negócios. Ele vai nos dar sabedoria, Deus vai nos dar inteligência, Deus vai nos dar discernimento. Sabem o que é discernimento? É entender antes das coisas acontecerem. Deus vai dar-nos discernimento. Deus vai dar-nos sabedoria. E é assim que todos nós, que Deus fará com que haja colheita nas nossas sementes. Aquilo que nós semearmos, Deus vai trazer de volta. E nós vamos receber. Amém? Vejam, nunca é cedo ou tarde demais. Amém? Para nós semearmos na vida de alguém. É ou não é? Amém? Tendo fé, tendo a certeza que Deus vai honrar a nossa fidelidade. Que Deus vai honrar as nossas vidas. Deus vai honrar aquilo que nós fizermos. Amém? E nós temos um testemunho hoje. A Ruth, eu vou-te pedir para subires. Todos vocês conhecem o testemunho da Ruth, não? Hã? Eu vou-lhe pedir a ela para ela contar, está bem? Bom dia, irmãos. Todos os irmãos souberam o que é que me aconteceu. Foi uma luta muito grande, mas essa luta acabou. Tive momentos que voltei a ficar muito doente, desesperada, fazia de tudo para que as coisas melhorassem e consegui. Tive que deixar aquilo que eu mais gostava de fazer, que foi o meu trabalho, que foi Deus que me deu, e hoje já o recuperei. Desde janeiro, antes disso, tive muita oração e dizia: Deus, tu não me podes castigar, tu não me podes deixar assim, porque não é isto que tu já fizeste um milagre e não posso ficar assim, não posso continuar doente, não, tem que haver alguma solução. E houve. Eu orei, eu supliquei e desde janeiro que deixei de tomar medicação, coisa que era impensável deixar de tomar. Não podia passar um dia sem tomar medicação, tinha logo crises e não saía da cama. E eu disse, não, eu vou ser capaz. E consegui. Já fui ao médico, já fiz exames e estou curada, graças a Deus. E eu queria partilhar isto com os irmãos, porque, entretanto, com esta situação, estava desesperada porque não tinha emprego. Era só o Bruno trabalhar e todos nós temos as nossas responsabilidades. E posso dizer que hoje em dia tomo conta de 3 bebés. Faço aquilo que gosto e sinto-me muito feliz com aquilo que faço e sinto-me bem. Chego ao final do dia cansada, mas feliz, porque Deus tirou-me, mas devolveu-me. E eu queria partilhar isto com os irmãos, porque isto é uma alegria muito grande. E quero agradecer a todos os irmãos, porque sei que lutaram muito por mim. E hoje também estou aqui devido às vossas orações. E eu queria partilhar com isto, para saberem que não desistam. Pode demorar o seu tempo, mas Deus é fiel. E Ele está lá. Nós às vezes é que não percebemos isso, porque só pensamos nos nossos problemas. E eu quero agradecer muito a todos e ao pastor, que às vezes basta um telefonema para me abençoar. Obrigada a todos. E eu queria agradecer ao meu marido. Eu já me andava a falar que eu devia de subir cá acima e contar o testemunho, mas eu estava à espera que ele cá tivesse, porque ele foi um grande homem. Ele nunca me abandonou. Ele pediu-me em casamento. Ele é um grande homem.
Ele pediu-me em casamento no momento mais difícil da minha vida, quando eu estava doente. E aí ele mostrou aquilo que ele era. E eu agradeço-lhe tudo, porque também tenho uma filha maravilhosa que está sempre ao meu lado. E quero-vos agradecer outra vez por tudo. Obrigada. Obrigado. Pode sentar. Não há palavras, não é? O nosso Deus é um Deus de milagres. E a colheita, ela colheu. Ela semeou, todos nós semeamos, e aí está a colheita. É? E nós devemos ser de bênção uns para os outros. Amém? É isto que nós devemos ser como igreja. De bênção uns para os outros, dar de nós. E quando eu digo de dar, não é só abençoar financeiramente, é dar em todas as áreas. Amém? Dar do nosso tempo, dar da nossa vida. Eu esta semana surpreendi alguns irmãos. Eu gosto de fazer isto. Eu telefonei para alguns irmãos. Não é? E alguns foram apanhados de surpresa. É? E há aqui uma irmã que disse assim: "Oh pastor, mas o que é que aconteceu? Para o pastor ligar para mim, o pastor nunca ligou." É? E ela ficou emocionada e ela chorou. Amém? Mas é isso, às vezes um telefonema, estão a entender? Um telefonema. Um telefonema para dizer: olha, eu estou a orar por ti. Olha, tu és importante. Olha, fica firme. Olha, Deus ama-te. Olha, tenha um bom dia. É só para te desejar um bom dia. Olha, estou contigo. É bom ou não é? Mas agora eu queria falar com vocês do outro lado. Eu, como vosso pastor, também preciso dos vossos telefonemas. Os irmãos ouviram bem? E é muito raro eu ter. Deixa-me ser sincero. Estão a entender? Neste momento, a nossa família está a ser atacada espiritualmente. E nós precisamos de vossas orações. Vocês não veem aqui a Raquel porque ela passou a noite toda no hospital. A Rosária teve que ficar com os netos e é por isso que ela não está aqui. Nós precisamos das vossas orações. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos da proteção de Deus. E quando eu falo de dar, fazer o bem, é fazer em todas as áreas. Não é só nós ajudarmos financeiramente aqueles irmãos que estão em aflição, mas darmos de nós. Darmos da nossa vida. E ele diz: enquanto temos tempo, irmãos, porque a vida corre, é ou não é? A vida foge, ou vocês nunca notaram isso, não é? E nós, muitas vezes, só começamos a reparar quando atingimos uma certa idade. É ou não é? Que queríamos que os dias andassem mais lentos, não é? Mas parece que eles andam mais. Andam mais depressa. E os 18 anos já lá foram, não é? E os 30 anos já lá foram também. E os 40 anos também já lá foram. Não é? E posso continuar a dizer, não é? Os 50 também já lá foram. Estão a entender o que é que eu estou a dizer? O tempo é urgente, irmãos. É de urgência. Estamos a passar por um período de emergência. Amém? E a igreja tem que fazer a diferença. Nós temos que fazer a diferença, irmãos. Amém? Mesmo na ação social da igreja, nós estamos a reestruturar a ação social da igreja porque queremos marcar a diferença. E infelizmente, desculpem lá os católicos, não é? Mas os católicos batem-nos em todas as áreas, é ou não é? Na área social.
Enquanto que a igreja devia estar ativa, devia estar presente, devia dar comida também, devia dar assistência, devíamos ter um lar, devíamos ter uma creche, devíamos ter um infantário. Ou os irmãos não desejavam isso? Devíamos ter estruturas bem criadas, com técnicos, com pessoas qualificadas, com pessoas bem estruturadas. E eles têm apoios, porquê? Porque têm uma estrutura bem estruturada. Estão a entender? Bem composta. Com técnicos, com superiores que são bem pagos. Estão a entender? E porquê é que nós, igreja, não podemos pagar também para ter técnicos e profissionais a trabalharem nessa área? Portanto, temos que repensar tudo isto, irmãos. E ele diz, o apóstolo Paulo, e vou ler novamente, enquanto temos tempo, irmãos, esta urgência é muito importante. Façamos o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Amém? Principalmente aos nossos irmãos que estão a passar necessidades. E eu quero dizer aos irmãos, neste momento em Loures e Bucelas, nós temos, só para os irmãos verem, 8 famílias numa situação crítica, em situação complicada. 8 famílias. E nós temos que dar resposta como igreja. Mas Deus fará com que haja colheita das nossas sementes. Aquilo que nós semearmos, Deus há de dar-nos de volta. Os irmãos sabem aquele versículo lá em Lucas, de boa maneira, calcada, sacudida, amém? E quando nós calcamos e quando nós sacudimos, vai entrar mais ou não vai? Amém? E eu não estou a pregar que quanto mais a vossa oferta for mais alta, maior é a bênção, porque isso é mentira. Quem concorda comigo? Não estamos a dizer isso. Vamos semear no reino de Deus. Amém? Vamos semear no reino de Deus. Vamos ser fiéis nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, para nós podermos abençoar estes irmãos. Amém? Para que nós possamos abençoar estas vidas, para que a igreja possa ter uma resposta. Portanto, vejam, também um princípio da colheita é que a colheita terá a mesma natureza das sementes que nós semearmos. Estão a entender? Se nós semearmos feijão, não vamos colher batatas. Se nós semearmos batatas, não vamos colher bananas. Portanto, vejam, as boas sementes terão boas colheitas. É ou não é? As boas sementes terão boas colheitas. As más sementes terão más colheitas. Portanto, vejam, o que devemos fazer com o crescimento das nossas sementes? Semeamos. Então, o que é que devemos fazer com o crescimento das nossas sementes? E é interessante, quando a Ruth estava a dar o testemunho, falou sobre todas elas. Não é? Recusar ficar desanimado. E isto é difícil, ou não é? Mas temos que recusar ficar desanimados. Porque se o desânimo tomar conta de nós, vamos ficar consumidos. É ou não é? E depois o desânimo abre portas para outras áreas, que vocês sabem qual é, não é? É o medo, é a angústia, é a tristeza, e depois não há solução, não vale a pena orar, Deus já não está comigo. É como a Ruth disse, parecia que Deus não estava lá, mas Deus estava lá. E a Ruth lembra-se, ela estava numa situação crítica, ela estava no SO, e eu fui lá visitá-la, lembras-te? Ela ainda estava com o tubo lá, ela até ficou envergonhada, não é?
daquilo que aconteceu, mas eu orei a Deus, porque ela tinha qualquer coisa no estômago, uma inflamação no estômago, e eu orei a Deus e disse: Deus, faz um milagre. Tudo isto que está no seu estômago, sai agora mesmo. A Ruth, o que é que aconteceu? Ela deu uma golfada de alguma coisa preta. Estão a entender? Deus limpou todo o seu estômago naquele momento. Todas as impurezas que ela tinha no estômago saíram naquele momento. Ela até ficou envergonhada, pediu para eu sair, chamaram as enfermeiras, não é? Mas Deus toca. Deus toca nas nossas vidas. Deus é fiel. Então vamos recusar o desânimo. Vamos recusar ficar desanimados. Vamos ficar determinados a manter a nossa fé. Porque se não tivermos cuidado, vamos perder a fé. É ou não é? Quando nós estamos a passar por um tempo difícil e às vezes nas nossas finanças essa parte ainda é mais sensível, ou não é? Quem é que concorda comigo? E todos vocês sabem do que é que eu estou a falar. Porque nós vemos e esticamos e às vezes não há mais onde esticar. É ou não é? Portanto, vamos determinar-nos em manter a nossa fé. A nossa fé tem que estar viva e ativa. Amém? Tem que estar viva e ativa. Eu gostava de vos contar uma história. Diz lá em Hebreus 11:6, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu vou contar muito rapidamente esta história. Uma menina muito inteligente e muito esperta, de apenas 6 anos, ouviu os seus pais a conversar acerca do seu irmão mais novo. O que ela pôde entender da conversa e tudo o que sabia era que o irmão estava muito doente e que estavam completamente sem dinheiro. A conversa era muito dura e difícil. A família teria que se mudar para uma casa mais pequena, porque o seu pai não tinha dinheiro para pagar as contas do médico, o aluguer do apartamento e para comprar alimentos, as contas da água, as contas da luz, o transporte, os medicamentos, quantas despesas. Somente uma cirurgia muito cara e muito arriscada poderia salvar a criança, o irmão. E não havia ninguém que pudesse doar ou emprestar dinheiro para uma despesa tão grande. O pai, um homem humilde, que não tinha crédito para um empréstimo, não podia fazer nada senão esperar pelo milagre. A pequena menina de 6 anos ouviu a conversa do seu pai e da sua mãe e somente um milagre poderá salvá-lo. E com estas palavras, martelando na sua cabeça, a garota foi para o seu quarto e puxou o seu mealheiro e contou as moedas. Portanto, ela tinha guardado aquele dinheiro para um dia especial. Então despejou todo o dinheiro no chão e contou cuidadosamente 3 vezes. Não havia margem de erro. Obrigado, Mário. Colocou as moedas à volta do cofre, ou à volta do mealheiro, fechou a tampa e saiu devagar pela porta das traseiras e foi até à farmácia. Ficou no balcão esperando a sua vez, com paciência, para ser atendida. Até que finalmente o homem que estava a atender viu a pequena criança quase encoberta pelo balcão da farmácia e pergunta: "O que é que você quer?" Perguntou o farmacêutico com uma voz assim grossa, não é? E a menina disse: "Bem, eu quero lhe falar do seu irmão." E o homem respondeu: "Ele está doente?" E ela disse: "Sim, eu quero comprar um milagre." E o homem, o farmacêutico, ficou admirado. "Ele está com alguma coisa ruim,
a irmã explicou, crescendo dentro da sua cabeça, e o pai e a mãe dizem que só um milagre poderá salvá-lo, por isso é que eu estou aqui. Então, quanto é que custa um milagre? Derramando as moedas todas em cima do balcão. Tinha dentro do mielheiro. E o homem da farmácia diz, não vendemos milagres aqui. Desculpe, mas não posso ajudá-la. Respondeu o homem com um tom mais suave. E a miúda respondeu, escute, mas eu tenho dinheiro para pagar. Se não for suficiente, eu vou buscar o resto. Por favor, diga-me quanto custa. Insistiu a menina. O irmão do homem que estava ali a atender, que estava ali ao lado, ouviu toda a conversa e a fé daquela menina. E deu um passo em frente e perguntou à menina, que tipo de milagre é que o seu irmão precisa? E ela disse, não sei, respondeu ela, levantando os olhos para ele, só sei que ele está muito mal e o pai e a mãe diz que precisa de ser operado. O pai e a mãe não podem pagar. Quero usar o meu dinheiro. E o homem disse, quanto é que você tem? 1,50 €. Respondeu a menina. É tudo o que eu tenho, mas posso conseguir mais se for preciso. E o homem disse, que coincidência, sorriu o homem, é exatamente o preço do milagre para o seu irmão. O irmão do farmacêutico, ou do homem que estava a atender, pegou no dinheiro com a mão da menina e disse, leve-me até à sua casa. Quero ver o seu irmão e conhecer o seu pai e a sua mãe. E aquele senhor gentil era um cirurgião especializado em neurocirurgia e era um servo de Deus e um cristão fiel. A operação feita foi um sucesso e sem custos. Alguns meses depois, o menino estava em casa, novamente recuperado. Foi um milagre que custou 1,50 €. Pela fé e pela inocência de uma criança que acreditava no milagre. Tudo é possível quando se acredita em milagres. Talvez hoje, na sua vida, você está precisando dessa fé, não é? Desta fé inocente, mas firme e decisiva. Desta fé que faz milagres. Deus quer operar e fazer uma cirurgia na sua vida espiritual. Deus quer fazer a sua vida renascer. É por isso que a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Então temos que manter a nossa fé ativa. Amém? Temos que manter a nossa fé viva. Também, no crescimento da nossa semente, temos que dar e continuar dando. Amar e continuar amando. Porque Deus é fiel. E Deus não nos vai deixar faltar nada em nossa casa. Amém? Quem é que pode dar testemunho disso? Que nada falta na nossa casa. Nada falta na nossa casa. Porque Deus é fiel. Como a Ruth estava a dizer, não é? Também tinham contas para pagar. Também estavam numa situação difícil. Mas o Senhor lhe deu agora 3 bebés para ela cuidar. Era um sonho que ela tinha, não é? E Deus tornou esse sonho em realidade. Mais um milagre. Amém? O nosso Deus é um Deus de milagres. O nosso Deus é um Deus grande. Eu queria ler com vocês em João capítulo 9 as palavras de Jesus. João capítulo 9. Versículos 4 e 5. Diz assim, convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, o que é que diz a seguir? Sou a luz do mundo. Amém?
enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E ele diz, convém que eu faça as obras daquele que me enviou. A mesma coisa que Jesus disse, todos nós temos que dizer. Amém? Enquanto é dia. Enquanto é dia. Temos que praticar as obras. Amém? Temos que fazer a nossa parte. Amém? Temos que fazer a nossa parte. Dai, e ser-vos-á dado. Mais uma vez, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Amém? Portanto, cada um de nós tem que fazer a nossa parte. Eu não sei, os irmãos lembram-se daquele irmão que esteve aqui a pregar, o irmão Hugo Pinto. Quem é que se lembra? Da Assembleia de Deus de Benfica. Depois vendeu um livro, As 5 Pedras de Davi. Quem é que já leu o livro? Quem é que já leu o livro? A Karina já leu, mas ninguém leu. Então comprar o livro para quê? 2, 3. Tem lá uma história muito interessante. Lembram-se do homem que tinha uma vaca? Havia uma família que vivia numa quinta, era uma família muito, muito pobre, mas tinha uma quinta muito grande. E vejam o sentido da história. E ela viveu muito pobre e só tinha uma vaca. E precisavam de ajuda. Então foram à cidade procurar ajuda, procurar conselho e trouxeram o mestre, não é? E um amigo. Vá lá, podemos dizer que era o homem do banco, não é? Para lhes conceder uma espécie de um empréstimo. E então ele foi lá para ver a situação deles. E perguntou, então mas o que é que vocês têm? Olha, nós temos esta quinta grande aqui e temos uma vaca só. Nós não temos nada, não temos dinheiro, não temos comida, não temos nada, temos uma vaca. Então eles deitaram-se para dormir e durante a noite o mestre disse, olha, vai, mata a vaca. Então mas eu vou matar a vaca, é a única coisa que eles têm. Não, vai, mata a vaca. Então o homem que estava com ele foi e matou a vaca. E foram-se embora. Passado um tempo, eles voltaram lá àquela casa. Eles tinham deitado a casa velha abaixo e tinham construído uma casa nova. E o mestre perguntou, então, mas o que é que aconteceu? Sim, olha, a vaca morreu e nós apercebemos que, então, está aqui tanta terra, porque é que nós não semeamos a terra? Está aqui água, está aqui a quinta. Estão a entender? Não? Então nós começamos a semear, nós começamos a produzir e começamos a vender os produtos da terra e agora somos pessoas abastadas. Mas enquanto tinham a vaca, só estavam a pensar que tinha a vaca. Estão a entender? Não, da vaca nós só temos leite. Nós temos que fazer a nossa parte, irmãos. Nós temos que fazer a nossa parte. Amém? E gostava de terminar com outra história, está bem? É rápido. Para vocês ficarem a pensar nela durante a semana. Em João 16:33 diz, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. E o Senhor dá-nos forças para vencer o mundo. Dá-nos ou não dá? Dá-nos forças para vencer o mundo. E diz, quem é responsável? Duas perguntas. Quem é responsável quando as coisas não dão certo na nossa vida? Ou na sua família? E eu gostava de falar de uma empresa. Uma empresa e podem aplicar isto na vossa família. Uma casa. E a história chama-se A Morte da Empresa. E certa vez uma empresa estava numa situação muito difícil. As vendas iam mal, os trabalhadores estavam desmotivados, os vendedores desanimados, os balanços há meses não saíam do vermelho. Sem dúvida era preciso fazer algo para reverter o caos. Mas ninguém queria assumir nada. Pelo contrário, o pessoal apenas reclamava,
que as coisas andavam ruins e que não havia perspectiva de progresso na empresa. Todos achavam que alguém devia tomar a iniciativa para reverter aquele processo, mas ninguém fazia nada. Um dia, quando os funcionários chegaram para trabalhar, encontraram na porta da entrada um cartaz enorme que estava escrito: faleceu ontem a pessoa que impedia o crescimento da nossa empresa. Você está convidado para o velório na casa mortuária. No início todos ficaram tristes pela morte de alguém, de um colega de trabalho, mas depois de algum tempo ficaram curiosos para saber quem estava bloqueando o crescimento da empresa. A agitação era muita, todos queriam ver quem era a pessoa que estava dentro do caixão, e conforme as pessoas se iam aproximando, a agitação aumentava. Quem estava atrapalhando o nosso progresso? Quem estava impedindo o sucesso da empresa? Ainda bem que esse infeliz morreu. Um a um, os funcionários agitados aproximavam-se do caixão e olhavam de fundo e engoliam em seco. Só existe uma pessoa capaz de limitar, e antes disso, diz: pois bem, certamente você já adivinhou o que é que estava dentro do caixão. Estava um espelho, e quando olhavam lá, estão a entender? No caixão estava um espelho. Quando a pessoa olhava para lá, via o quê? Então só existe uma pessoa capaz de limitar o seu crescimento: você mesmo. Todos eles eram culpados, mas ninguém assumia a culpa. Então, a morte daquela empresa passava por toda a gente. E toda a gente se viu refletida dentro do caixão. E vejam, é muito fácil culpar os outros pelos problemas. Mas temos que parar para pensar para nós mesmos o que é que eu podia fazer para mudar a situação. Nós somos os únicos responsáveis pela nossa vida, é ou não é? Pelas decisões que tomamos, pelo aquilo que fazemos. Ela foi entregue a si por Deus. Você terá que prestar contas pelo que fez com ela no final da sua existência. Então o que é que nós estamos a fazer com a nossa vida? Nada nos poderá atingir, nada nos poderá destruir. Amém? Se não aceitarmos isso. É por isso que você é quem decide como quer viver. Nós é que decidimos como é que queremos viver. Se queremos viver derrotados ou vencedores. O versículo diz: pois em Cristo somos mais que vencedores. Amém? Em Cristo nós somos mais que vencedores. E nós temos que fazer a nossa parte. Amém? Porque Deus vai abençoar a nossa vida. Deus vai trazer segurança. Deus vai trazer paz. Deus vai trazer abundância à nossa vida, à nossa casa. Mas do pouco que nós temos que abençoar os nossos irmãos. Amém? E isso vai sair de onde, irmãos? Agora vamos entrar na parte mais prática. Vai sair dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Vai sair da nossa fidelidade diante de Deus. Amém? Então vamos agora dar os nossos dízimos e as nossas ofertas, pensando nisto que ouvimos nesta manhã. Amém? Que estamos a semear na vida de alguém. Irmãos.
Amém? Estamos a semear na vida destas famílias. Hã? E imaginem alguém que vê a conta da luz e a conta da água e não sabe como pagar. Hã? E a renda da casa, que é o sítio onde nós temos, onde vivemos com a nossa família, é o nosso ninho, é ou não é, irmãos? Hã? É o lugar de proteção, é o lugar onde nós nos sentimos seguros. E não temos dinheiro para pagar a renda. Vamos dar ao Senhor com alegria. Amém? Sabendo que o nosso